Você já parou para pensar quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? O que ele representa para a sua vida? Como você lida com os ensinos dele e põe em prática no dia a dia? Hoje vamos comentar rapidamente sobre quem é Deus. Então, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para as notificações. Curte e compartilha para nos ajudar a expandir esse conteúdo. Então vamos direto ao assunto após a vinheta. Ninguém conhece a Deus de uma forma solitária. Deus se revela através do Filho dele e também aparece como Espírito Santo. A diferença é grande e ao mesmo tempo nenhuma. Eu vou explicar rapidamente. A Trindade nada mais é do que um Deus que se subdivide em 3 pessoas para poder alcançar ao homem que se afastou dele. Jesus Cristo é Deus feito carne, porque Deus é espírito, e a única forma de entrar em contato com o homem matéria seria se materializar, para se tornar um homem como nós. E o Espírito Santo atua fazendo o trabalho espiritual da divindade de Deus. Porém, os 3, Pai, Filho e Espírito, são um só. Muitas vezes nós colocamos Deus em uma caixinha de sapato e queremos trazer a ele limitações. Queremos fazer com que ele seja alguém regrado. Deus não está preso ao tempo e nem ao espaço. Muito antes de existir qualquer coisa, Deus sempre foi e sempre será. É necessário entender que Deus não se coloca no espaço-tempo, porque ele não pode ser medido, ele é atemporal. Deus cria as regras, mas ele pode quebrar as regras porque ele é o dono. Ele cria e também descria. Muitas vezes nós conhecemos Deus como criador, mas esquecemos que ele pode descriar a sua criação. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas, visíveis e invisíveis, estão nele e fora dele nada existe. Imagine que todo o universo, todas as coisas, galáxias, estrelas, planetas, tudo aquilo que podemos ver e o que não podemos ver, todos esses mundos e multiversos estão dentro da pessoa de Deus, e fora de Deus nada existe. Olha o tamanho da majestade. Foi por isso que Cristo disse que ninguém poderá ver a Deus, porque Deus é Espírito. O único que viu ao Pai foi Cristo, aquele que desceu. Ele próprio disse com essas palavras. Os apóstolos quiseram que Cristo os mostrasse o Pai, mas Jesus responde: quem vê a mim, vê ao Pai. É certo que Deus se ira, Deus se vinga, Deus se alegra e em alguns momentos aparece como se ele se arrependesse, mas não quer dizer que ele se arrepende, de forma alguma, porque ele não pode ser surpreendido, mas sim a palavra correta seria se desgostou. Certa vez em Malaquias 2, verso 3, Deus se ira com os sacerdotes e diz que ia pegar a fezes, o excremento dos animais e esfregar na cara deles. É certo que a Bíblia utiliza uma linguagem mais branda, só que Deus utiliza no hebraico a palavra literal e baixa para citar esse elemento. Em 2 Crônicas 6,18 diz que os céus dos céus não podem conter o Senhor. Ele é grande demais para caber em algo tão pequeno. Em Atos 17:24 fala que ele não pode habitar em templos feitos pelas mãos humanas. Então podemos ver aí que Deus não é palpável, não é visível, não é tocável e não é sentível, se é que essa palavra existe. Mas você entendeu onde eu quero chegar. Jesus, ao se encontrar com a samaritana, ouviu dela dizer que eles adoravam no Monte Corazim, mas os judeus em Jerusalém. Ela perguntou onde deveriam adorar e Jesus responde: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito.
Deus não está preso às suas leis. Pelo contrário, as leis estão submissas a Deus e podem ser revogadas a qualquer momento. Deus prometeu destruir a cidade de Nínive, mas porque eles se arrependeram, Deus não mais destruiu. Deus determina que os israelitas passariam 400 anos de escravidão, mas viu ele o sofrimento e ouviu o seu clamor. Então Deus os libertou antes. Grande parte dos cristãos de hoje querem colocar Deus como uma personalidade humana e atribuir a ele sentimentos, regras, emoções e sensações que não tem nada a ver com a sua divindade. Por isso que o profeta Oséias, no seu livro, capítulo 6, verso 3, diz: busquemos conhecer o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Deus é grande, é infinito, é muito complexo de ser entendido minimamente, ainda mais para aqueles que não estudam. Veja que ele aparece de uma forma discreta e até mesmo sem nome na Bíblia, apenas com apelidos, que é o caso do capítulo 7 do livro de Daniel, onde Deus recebe uma espécie de nomenclatura, a qual o profeta o chama de ancião de dias. Muitas pessoas entendem Deus como se fosse uma espécie de Papai Noel, alguém que vai receber pedidos e que vai mandar os seus desejos. E na verdade não é dessa forma. Deus responde a quem ele quiser. Na verdade, muitas pessoas citadas com características na Bíblia são impedidas sequer de Deus ouvir as suas orações. Muitos querem tratar Deus de qualquer forma e por isso se perdem no meio do caminho. Ele próprio diz: meu povo se destrói porque falta conhecimento. Toda riqueza, toda sabedoria, toda honra e glória ele possui. Eu não tenho nada para dar a Deus. Você também não tem nada a dar para Deus. Se você disser: eu tenho bilhões e quero entregar para Deus, ele já é dono. Então eu vou dar o meu coração para Deus. Ele também já é dono. Você não tem nada para dar. Nem a sua vida lhe pertence. Muito menos essa matéria que você é feito. E aí você diz: eu vou dar a minha adoração. A sua adoração também não é sua, porque a energia que você usa e a vontade que você tem também não é sua. Foi dada por ele. Não sou eu que estou dizendo isso. É tudo bíblico. E se você não sabe onde está esses versos, tá ruim, hein? Agora vamos finalizar com o apóstolo Paulo dando uma descrição inimaginável sobre Deus, sobre a sua grandeza. Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse lhe retribuir? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí você percebe que ninguém consegue sondar a mente do Senhor. Que ninguém consegue lhe dar um conselho, porque ninguém sabe mais do que ele. Ninguém sequer pode entender os seus desígnios. Ele é infinito, ele é completo. Ele não precisa de mim e não precisa de você. Ele não lhe criou e nem me criou por se sentir só, por ter solidão ou necessitar de companhia. Deus nos criou para a sua glória e poderia muito bem nos descriar a qualquer momento, mas seu infinito amor é maior do que o que podemos enxergar. Hoje ficamos por aqui e nos encontramos nos próximos vídeos.